anos, a falsa história de seus conflitos familiares tinha convencido inteiramente Nemésio. Não sabia por quanto tempo ainda, mas isso no mínimo lhe concedia uma trégua na guerra interna para pensar em alguma saída. Mais comovida agora e com a figura do rapaz franzino nitidamente impressa na memória, Marina demonstrava apreensão, como quem se recrimina, mas não encontra justificativa para o que fez na consciência. Olhei para o meu amigo Pedro Neves. Apesar de desencarnado, ele procedia como um homem vulgar da terra, dominado pela revolta. Sobrecenho carregado, feições endurecidas, evidente desequilíbrio vibratório, do tipo que precede as grandes crises de violência. Era um vulcão prestes a despejar toda a sua calamidade emotiva numa única e gigantesca erupção final. O desfecho infeliz só foi evitado porque, um segundo antes da agressão, entrou e se aproximou de nós, sorrindo, um venerando amigo espiritual. Era marcante, arrebatadora a simpatia do recém-chegado. Notei logo o halo radioso que lhe circundava a cabeça. Mas o que me impressionava nele, além da luminosidade suave da aura de sabedoria, era a substância invisível de amor que emanava de sua individualidade sublime. Fixei por alguns instantes o olhar nele e tive a agradável sensação de que revia um companheiro longamente esperado. Meu coração se mostrava pleno de uma saudade aflitiva. Eu não conseguia entender. Ao mesmo tempo me sentia envolvido por fluidos calmantes, como se o âmago do meu ser fosse banhado por inexplicáveis radiações de imensa alegria. Onde teria conhecido, nas trilhas do destino, aquele amigo que aos meus olhos parecia um querido irmão de velhos tempos? Em segundos vasculhei os porões da minha memória, mas nenhuma resposta encontrei. Revisitei mentalmente a infância e voltei a experimentar, tantos anos depois, a segurança que só os braços do meu pai e o carinho da minha mãe me davam. Ah, meu Deus, em que oficina da vida se forjam esses elos da alma? Quantas reencarnações de trabalho e esperança, dívidas e resgates são necessárias para que a seiva do amor divino aproxime os seres e transmita a eles os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca. Tão mergulhado estava eu em reflexões que Pedro Neves precisou me chamar por 2 vezes. André Luiz? Sim, Pedro. Eu quero que abrace o irmão Félix. Estou muito contente por vê-lo, André. Deus o abençoe, meu amigo. Tão comovido eu estava que me sentia imobilizado. Tantas coisas eu queria dizer, mas elas nasciam no meu coração e por ali ficavam, não chegavam à minha boca. Com a simplicidade de uma criança, resumi todo o meu enlevo num beijo que lhe dei na mão direita. Enquanto eu mentalmente agradecia tão abençoada oportunidade, ocorria algo inusitado com o casal que motivava a nossa presença ali. Agora, bem mais calmo, Pedro Neves juntou-se a nós para observar a cena com redobrado interesse. Marina e Nemésio, que nem de leve desconfiavam da minuciosa pesquisa a que se expunham, foram alvejados pelo olhar compassivo do irmão Félix e mudaram imediatamente o comportamento. Como um raio invadindo suas mentes, a visão de Dona Beatriz enferma cortou-lhes pela raiz o entusiasmo sensual. A paixão tórrida perdeu calor, e os dois mais pareciam agora crianças peraltas, surpreendidas em flagrante pela mãe austera. Essa ocorrência me confirmou a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça de momentos antes, mais a revolta que dominava Pedro, funcionaram como estimulantes ao magnetismo animal dominante. Agora, consciente da impropriedade da minha atitude anterior, senti um certo remorso, mas continuei estudando a metamorfose espiritual que se processava. Nemésio, nós já estamos aqui há muito tempo. Dona Beatriz deve estar necessitando de cuidados. É hora do remédio dela. Acho melhor eu voltar lá para o quarto. Claro, Marina. Fique tranquila. Eu vou descansar um pouquinho aqui na minha poltrona predileta. Depois eu irei até lá.
Mas se precisar, me chame, tá? Obrigado pelo que você está fazendo. A jovem sorriu com bondade e deixou a saleta, enquanto Nemésio se acomodava confortavelmente numa poltrona. Eu não podia questionar o mundo íntimo de meu amigo Neves. Uma espécie de compreensão súbita, contudo, inundou a minha alma com relação a Nemésio. E se eu estivesse no lugar dele, pensei, será que estaria agindo melhor? Essa e outras indagações silenciosas martelavam a minha consciência, impelindo meu espírito a raciocinar em nível mais alto. Possuído de novos sentimentos, olhava para o atribulado chefe da casa ali sentado e percebia nele um verdadeiro irmão, a quem me cabia entender e respeitar. Minhas cogitações foram interrompidas pela movimentação nervosa de Pedro Neves naquele pequeno ambiente. Ele ansiava conversar, desabafar-se, mas o benfeitor recém-chegado, irmão Félix, nos surpreendeu com uma nova informação. Apontou o marido de Dona Beatriz e falou sem rodeios. Meus amigos, eu não sei se vocês já notaram, mas o nosso Nemésio está seriamente enfermo. E não sabe disso. Vamos socorrê-lo? Ainda impressionados com sua atitude, Pedro e eu começamos a auxiliar o irmão Félix na aplicação de recursos magnéticos. No mesmo instante, as deficiências do aparelho circulatório de Nemésio começaram a ser expostas. Artérias endurecidas, volume do coração perigosamente aumentado e uma constrangedora arteriosclerose cerebral em franco desenvolvimento. Rebuçado por fora, gravemente enfermo por dentro. Assim era o genro de Pedro Neves. Nemésio não registrava a nossa presença, mas enquanto trabalhávamos a seu benefício, entrou em reflexões. E assim, mesmo sem saber, ia respondendo mentalmente às perguntas feitas por nós. Instalado na confortável poltrona, elucidava nossas dúvidas, acreditando-se afundado na imaginação. Nem de leve desconfiava estar sendo objeto de tão profundo exame médico. O inquérito afetuoso atingia diretamente a memória do enfermo, provocando respostas através de reações mentais específicas. Um processo perfeito, graças aos nossos pequenos aparelhos de auscultação. Muito reduzida a circulação sanguínea nessa região, André. Coágulos bloqueadores, rupturas de vaso. Existe perigo em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Com certeza, irmão Félix. Mas o nosso paciente está lembrando alguns fatos importantes. E essas tonturas ligeiras que eu venho sentindo com tanta frequência? O que será isso? Alguma coisa grave? Já cheguei a desmaiar no escritório. De repente, desabei no chão, desamparado. Como é que alguém perde os sentidos assim, sem mais nem menos, como se recebesse uma martelada na cabeça? Depois que aconteceu, demorei dias e dias para me livrar da apreensão, do medo. Será que o meu colega tinha razão? Ele insistiu para que eu procurasse um médico, examinasse melhor os sintomas. Pintou um quadro feio, disse que eu aparentava cansaço. Me advertiu, falou em férias, clínica de repouso, que isso podia ser aviso de coisa muito séria. Sem perceber que se comunicava conosco, Nemésio relembrou a conversa que tivera dias antes com um colega preocupado com sua saúde. Reproduziu mentalmente esse encontro com tal nitidez que nós, visitantes espirituais, podíamos assistir ao diálogo dos dois como se víssemos uma cena de filme. Nemésio compreendia e agradecia sinceramente a preocupação do colega, mas acusava-se afundado num mar de responsabilidades e sem tempo para resolver tudo. Entre outros tantos problemas, assistia a esposa, doente terminal, e não tinha meios de cuidar de si próprio. Quando pudesse, faria algo a respeito. O outro argumentava sabiamente que uma consulta médica não levaria muito tempo, além de ser prioridade naquele momento. Mas, embora a nobre intenção, a conversa resultou em nada. André e Pedro,
Vocês perceberam nessa conversa que a argumentação de Nemésio não passou de fachada. Um homem cheio de obrigações e responsabilidades, não resta dúvida, mas não a ponto de negligenciar a própria saúde, ainda mais assustado como estava. Com certeza. Ao amigo, ele não quis revelar seus reais motivos e encerrou o assunto. Mas provavelmente enternecido pelo toque de amor fraterno do irmão Félix, resolveu nos liberar os arquivos secretos da sua alma. A verdade sem disfarce, como faz uma criança peralta, mas que se torna confiante e obediente ao receber carinho do pai. A razão de Nemésio fugir de uma consulta médica está bem clara. Ele tem medo de conhecer o próprio estado de saúde. Por estar amando novamente, acha que regressou aos tempos da mocidade. Sente-se espiritualmente jovem e insiste na conservação dos antigos impulsos emotivos. Ele estuda e mantém-se atualizado com todas as teorias da libido. Nesse clima, a afeição de Marina é vista por ele como o reencontro de um passado juvenil que há muito ficou para trás. A Beatriz, a sua esposa doente à beira da morte, ele reverencia como uma espécie de relíquia a ser guardada no museu de suas lembranças mais caras. A volúpia e a chama que um dia existiram com relação à companheira converteram-se de forma imperturbavelmente simples em admiração e amizade serena. Nosso irmão Nemésio, em sua visão precária da existência, nunca entendeu o benefício da vida a dois, da rotina construtiva. Ainda que generoso, a formação materialista e a índole utilitária o impedem de compreender que as almas nobres colhem no amor conjugal na terra os frutos da alegria sublime que o tempo só faz tornar mais doce. O lugar de sua mãe, já levada pela morte, é ocupado hoje por sua esposa. Instintivamente, esse homem anseia pelo sorriso benevolente, a bênção da aprovação de Dona Beatriz. Quer a companhia dela, com a mesma dedicação de alguém habituado a cuidar de um traste precioso. Ao chegar em casa todas as tardes, extenuado, harmoniza-se consigo mesmo, repousando a cabeça fatigada no olhar da mulher. Com sua longa experiência médica, o irmão Félix comentava os episódios mostrados na tela mental de Nemésio. As cenas iam se sucedendo, alinhando fatos e ocorrências de tempos e lugares diferentes, mas formando um conjunto que bem retratava o perfil psicológico do paciente. Uma mistura de imagens, umas nítidas, outras imprecisas, mostrava o genro de Pedro em noitadas boêmias com outras companhias femininas, e na volta, iludindo a própria consciência num braçado de flores para a esposa ingênua. A essas escapadas, sucediam-se algumas semanas de compreensão e ternura para com Dona Beatriz. Mas logo varava de novo os limites impostos pelo compromisso moral do casamento, à maneira de animal arrombando cerca. Uma coisa, porém, o atormentava. Quando perguntava a si próprio o que faria se sua esposa o traísse, a resposta vinha logo numa nuvem de fúria. Eu mato minha mulher. Mato sem hesitar. Nemésio não se interessava nem um pouco pela esposa, mas nunca aceitaria um rival na posse daquela a quem confiara o seu nome. Tais ideias machistas e preconceituosas vinham de um velho amigo ocioso e permanentemente alcoolizado, que, entre outras pérolas, afirmava: mulher é chinela no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Com as águas turvas de semelhante filosofia a regar a raiz do caráter, é compreensível que o genro de Pedro Neves tivesse chegado aos 60 anos com os sentimentos deteriorados e ignorante do respeito que um homem deve a si mesmo. Os sinais exteriores desse equívoco espiritual mostravam-se claramente no luxo exagerado das roupas, no esforço extenuante da ginástica para eliminar a obesidade. O refinamento intelectual, a disputa acirrada pela posse de um título de clube social da moda, onde as pessoas bem postas atualizavam a linguagem e requintavam o porte. As tochas brancas na cabeleira escura não lhe causavam incômodo. Com certeza, os perfumes raros e as gravatas de seda coloridas compensariam com leveza e elegância sempre renovada esse mero detalhe.
A travessia do momento difícil e obscuro estimulou o aprendizado de Nemésio nos cuidados da preservação individual, embelezamento e culto à vaidade. Um antigo edifício sob nova decoração, feita por profissionais bem pagos, especialistas em renovação da personalidade. E prosseguia o irmão Félix na sua análise, atentamente observado por Pedro Neves, que a custo se continha para não explodir em raiva. Nosso irmão Nemésio se recusa a fazer qualquer tratamento médico que não seja destinado a lhe reforçar as disposições ao prazer. Não quer ouvir falar de medicação para reajuste orgânico, alegando que se sente perfeitamente bem e capaz de comandar as próprias sensações. Pura euforia. Rejeita auxílio sem conhecer a gravidade da doença. Os hábitos devastadores da vida inteira resultaram nesse enorme esgotamento. Falsos afrodisíacos acabaram com as energias dele. Inquietação emocional, nervos descontrolados e a ignorância total do próprio estado. Não podendo nos ver nem ouvir, mas de alguma forma assimilando mentalmente a advertência dramática do irmão Félix, Nemésio considerou de si para si. E se eu piorar? Como é que fica a Marina? Não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que me mostrar muito forte aos olhos dela. Não vou trocar os passeios, as festas, a companhia da mulher que eu amo por algum estúpido tratamento médico cheio de disciplinas e limitações de todo tipo. Depois que nos casarmos, aí sim, vou pensar na recuperação da saúde. Aí já estaremos legalmente juntos. Não haverá mais dúvidas. Devo isso à Marina. É uma decisão de homem apaixonado e não vou me arrepender, com certeza. Encerrando a longa operação socorrista, o irmão Félix ministrou recursos magnéticos diretamente no cérebro do paciente. Nemésio, mais fortalecido, deixou a saleta onde estávamos em direção ao quarto de sua mulher. Pedro Neves não disfarçava o desapontamento quanto a tudo o que havia presenciado em silêncio compulsório. A desaprovação brotava de sua cabeça em esguichos, plasmando pensamentos de censura que, mesmo respeitosa, atingia a mim e ao nosso benfeitor em cheio, como chuva de vibrações negativas. Compreensivo, Félix tocou o ombro de Pedro e falou: Eu entendo, Neves. Eu entendo você. Quem não entende sou eu. Por que tanto cuidado com um animal desses? Um homem que me desrespeita, polígamo descarado, velho sem vergonha que enxovalha a presença da esposa agonizante. Beatriz, minha pobre filhinha, por que se casou com um cavalo? Pelo visto, havia atingido Pedro Neves ali diante de mim e do irmão Félix. Vítima de um retrocesso ao acanhado círculo da família humana, meu amigo transtornado, sem que pudéssemos fazer algo para ajudá-lo no controle das próprias emoções. Tenho me esforçado muito, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésio é um mascarado. Como suportar um homem desses? Vivo estudando e aconselhando a todos a ciência de perdoar e servir, mas vejo sob o mesmo teto o sofrimento e o vício. De um lado a minha filha, resignada, aguardando a morte. De outro, o meu genro e essa mulher que insulta a minha família. Meu Deus do céu! O que me foi reservado? O que na verdade estou fazendo? Auxiliando uma filha doente ou passando por um teste de tolerância? Quando encarnado, eu acreditava que o inferno fosse um cárcere de fogo. Mas hoje descubro que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que ficaram.
Isso sim é a verdadeira purgação dos nossos pecados. Calma, Neves. Um dia todos nós temos de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Além disso, Nemésio deve ser compreendido. Compreendido? Depois de tudo o que vimos? O senhor sabe quem é o rapaz que também ocupa o pensamento dessa moça? Eu sei. Mas vamos considerar alguns pontos. Seria justo exigir de uma criança uma experiência que só a idade madura traz? Ou então, cobrar raciocínio perfeito a um alienado? Sabemos que crescimento do corpo não expressa a altura do espírito. Nemésio, na posição em que se encontra, é aluno da vida, exatamente como qualquer um de nós, mas ainda sem o benefício da instrução que estamos recebendo. Pense no que seria de nós na situação dele, sem a visão que temos hoje. Será que não cairíamos em condições piores? Quer dizer que devo aprovar esse homem? Ninguém aplaude a doença, nem louva o desequilíbrio, mas é crueldade recusar simpatia e remédio ao doente. Nemésio não deve ser visto como um ser desprezível, mas como alguém que se deixou levar por sugestões perigosas. E mesmo nesse emaranhado difícil, em nenhum momento ele deixou de prestar assistência à esposa. Suas extravagâncias emocionais têm sido deprimentes, é verdade, mas não mataram nele a força da solidariedade, tanto que construiu e deu de presente à sua empregada doméstica uma nova casa. Pedro, seu genro é um homem equivocado. Agarra-se desesperado a um restinho de juvenilidade precária num corpo desgastado antes do tempo, enquanto se entrega apaixonadamente a uma jovem que de certa forma o respeita, mas não lhe corresponde a paixão. Quanto às verdades do espírito, ele é analfabeto, mas não sem conserto. Se não bastam essas razões para que ele mereça benevolência e carinho, acrescento eu a seguinte pergunta. Neste grupo, quem tem a possibilidade de auxiliar? Ele, que anda cego, ou nós que discernimos? Neves, muito sacrifício é necessário para que se atinja a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós. Possivelmente já tenhamos cometido, ou ainda iremos cometer essas mesmas faltas pelas quais hoje queremos condenar alguém. Não é melhor compreender para que sejamos compreendidos? Dominando a minha própria emoção, levei algum tempo antes de olhar para Pedro Neves e perceber que ele estava humildemente em oração, com certeza tocado pela influência de nosso benfeitor. Voltamos ao quarto de Dona Beatriz. Nemésio e Marina haviam saído. A enferma repousava tranquilamente e a empregada da casa ali estava. Meio desenchabido, Pedro Neves pediu desculpas ao irmão Félix pela explosão de cólera. Fui inconveniente. Mais do que isso, fui insensato. Eu peço desculpas, irmão Félix. Eu mesmo pedi para auxiliar minha filha em seus últimos dias na Terra e vergonhosamente fracassei no momento crítico. Da mesma forma que me foi concedida essa tarefa, eu sei que o senhor, com sua autoridade, pode muito bem me demitir. E se fizer isso, eu aceito e compreendo. Prefiro investir no seu potencial de vitória, Pedro. Seja tolerante. A evolução espiritual muitas vezes passa por explosões sentimentais, trovoadas de revolta e aguaceiros de pranto que descongestionam os caminhos da emoção. Esqueça. Comece de novo a tarefa. Oportunidade, tempo e talento não lhe faltam, com certeza. Nisso, Dona Beatriz acordou entre gemidos. Irmão Félix e eu iniciamos o socorro magnético enquanto Pedro formulava uma prece. André, nosso procedimento agora deve ser mais cuidadoso ainda. Para sentir alívio, Dona Beatriz precisa dormir outra vez. Mas devemos impedir que ela se retire do corpo físico durante a hipnose natural do sono. Pelo fato de seu organismo estar totalmente debilitado pela doença, a lucidez espiritual cresce consideravelmente. Por isso não lhe convém o afastamento agora. Seria imprudência jogá-la de surpresa e antecipadamente numa esfera diferente, cheia de impressões estranhas para ela. Melhor a mudança de luz progressiva, gradual, intensificando-se aos poucos, no momento certo da transferência para a vida espiritual.
Providências tomadas para a sustentação magnética da enferma. Irmão Félix convidou a mim e ao Pedro para uma visita a outro cenário e outros personagens do drama em curso. Nosso benfeitor mostrava o semblante preocupado durante todo o trajeto pelas ruas do Rio até o bairro do Flamengo, onde entramos num espaçoso apartamento. Ali, conheceríamos de perto os familiares de Marina. Já era noite. Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso, surpreendemos dois homens desencarnados a discutir, em linguagem extremamente vulgar, um tema escabroso: o vampirismo. Importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente, o que os dois, situados em faixa vibratória diferenciada, não podiam fazer em relação a nós. Palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça, um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros, perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados. Pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento. Companhias indesejáveis, ameaça insuspeitada num imenso ninho de cimento armado e sem nenhuma defesa espiritual. Iniciamos a incursão pela sala. Ali, um cavalheiro de traços finos, escarrapachado numa vistosa poltrona, não deixava dúvidas de que era o dono da casa. Nas mãos dele um jornal vespertino, lido com muita atenção. Apesar de modesta, a decoração revelava bom gosto, claramente feminino. Mobiliário antigo suavizado por adornos modernos. Flores, quadros e objetos variados compondo o ambiente. Mas, destoante e agressiva, uma garrafa de uísque repousava na pequena e elegante mesa, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do homem esparramado na poltrona. Esse é o nosso irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e chefe desta família. Uns 45 anos, talvez, bem conservado, rosto cuidadosamente tratado, ainda sem as inconvenientes rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama de seda impecável. Um bravo lutador contra os desbarates do tempo. Entre os dedos, o cigarro fumegante era assistido por um cinzeiro repleto, testemunha expressiva, mas silenciosa de que ali se abusava da nicotina. Os olhos escuros moviam-se com rapidez pelo jornal. Nos lábios finos, um sorriso irônico. A inspeção prosseguia quando, de repente, a sala foi invadida pelos dois malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero beber, rapaz. Vamos beber. Beber. Um tipo insolente que feria os nossos ouvidos com sua gritaria agressiva. Cláudio não podia ouvi-lo materialmente. Continuava atento ao jornal. Mentalmente, porém, a sintonia estava sendo completada. O assessor inconveniente não desistia e repetia o pedido, que era uma ordem. O resultado logo se produziu, como num processo de hipnose, em que o hipnotizador insufla no outro o próprio desejo. Vimos Cláudio deixar o jornal, atitude inexplicável face ao interesse que ele demonstrava pelo artigo. Bebê, vamos. Está esperando o quê? Bebê! O elegante cavalheiro, até um pouco surpreso consigo mesmo pela repentina sede de uísque, ainda hesitou por alguns segundos. Mas a ideia ganhava forma. O cheiro acre da bebida vagueava no ar, impregnando e aguçando a mucosa pituitária do homem. Secura indefinível ocupava-lhe a laringe, apoquentava-se. Num golpe decisivo a fim de garantir a submissão da vítima, o malandro espiritual coçava brandamente a garganta de Cláudio, que nesta altura ansiava por tranquilizar-se nos goles de uísque. Completada a fase de adesão total, começou o processo de associação recíproca, durante o qual o desencarnado, através de sucessivas carícias e abraços, numa escala de atuação cada vez mais ousada e envolvente, subjuga por completo o encarnado à sua vontade, numa exótica condição de enxertia fluídica, um encaixe perfeito como um sapato que se ajusta ao pé. Cláudio e o desencarnado fundiram-se como se morassem num só corpo. Altura idêntica, volume igual, sincronia de movimentos,
identificação positiva. Estabelecido o domínio mental, ergueram-se os dois ao mesmo tempo, incorporados um ao outro em busca da garrafa. Tão completa era a integração que eu não saberia dizer a quem atribuir o impulso inicial do gesto, se ao encarnado que aceitava a instigação ou ao desencarnado instigador. A talagada rolou pela garganta de Cláudio, que numa estranha dualidade servia a dois donos. Coroando o ato, ambos estalaram a língua de prazer simultaneamente. Satisfeito, o primeiro malandro se desvinculou do corpo de Cláudio, que pensou em voltar à leitura. Tentativa frustrada. O segundo vampiro, também sedento, investiu sobre ele. Eu também quero. Eu também quero. É minha vez. É minha vez. Absolutamente passivo, sentindo forte impressão de insaciedade, Cláudio ansiava por um segundo trago. Formou-se nova parelha. Repetiu-se o fenômeno da posse. Conjugação total. Encarnado e desencarnado em justa posição. Duas peças conscientes, unificadas por um sistema de compensação mútua. Novo ataque à garrafa. Mais um robusto gole. A propósito, anotei uma curiosidade. Foram 2 goles para 3 bebedores. Busquei avaliar o processo com imparcialidade, a fim de saber se aquela fusão compulsória causaria algum tipo de sofrimento mental à vítima. Descobri em seguida que Cláudio Nogueira continuava intimamente livre. Nenhuma espécie de tortura o forçava à submissão. Hospedava o desencarnado voluntária e prazerosamente. Nada compulsório, não era vítima. Uma associação implícita, mistura natural. Tecnicamente, um mecanismo baseado na percussão. Apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado sugeria, o encarnado aplaudia. De um lado o pedido, de outro a concessão. Estirou-se outra vez na poltrona o dono da casa e voltou ao jornal, enquanto seus 2 perigosos amigos retornavam ao corredor de acesso com suas piadas e sarcasmos. Pedro Neves não se conteve. Confesso minha dificuldade para entender essa situação. Este homem, Cláudio Nogueira, foi aparentemente reduzido à condição de fantoche nas mãos daqueles 2. Se o caso fosse mais grave, em vez de bebedeira, estivéssemos diante de um crime, se a garrafa de uísque fosse uma arma a ser usada contra a vida de alguém, como decidir sobre a aplicação de justiça? De quem seria a culpa? De Cláudio, que se submetia, ou dos obsessores que o comandavam? A pergunta, muito respeitosa, revelava a preocupação de Pedro Neves quanto à atribuição de responsabilidades numa circunstância assim. Irmão Félix, tranquilo, esclareceu. Agindo no corpo físico ou fora dele, essas pessoas têm liberdade para decidir e lucidez bastante para raciocinar. Cada espírito é senhor da formação de seus atributos. Responsabilidade, Pedro, não é título variável. Tanto vale numa esfera quanto em outras. Cláudio Nogueira e seus 2 amigos deixaram bem evidente nas cenas que vimos o fato de serem 3 consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Todos somos livres para sugerir ou assimilar coisas. Se você fosse convidado a participar de um roubo, certamente recusaria. E se viesse aceitar, em juízo perfeito, não teria depois como desculpar-se. Mas deve-se excluir a hipótese de um processo hipnótico, por exemplo, onde a vontade da vítima, digamos assim, ficaria neutralizada em defesa? Hipnose é tema por demais complexo. Necessita exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. A alienação da vontade tem limites. Os chamamentos estão espalhados por aí, pelos caminhos. Neves, experiências são lições.
E nós todos não passamos de aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa. Os resultados colheremos no devido tempo. Suas elucidações não poderiam ser mais claras e precisas, irmão Félix. Eu agradeço comovido porque muito estou aprendendo. Mas ainda na condição do aluno que não assimilou completamente a lição, eu peço licença para abordar um outro ângulo do assunto. Notei que o senhor não tocou em nenhuma providência no sentido de afastar as entidades vadias para limpar o ambiente. Faço essa observação porque na casa do meu genro existe essa preocupação de sua parte. Uma das principais funções do enfermeiro Amaro, aliás muito prestimoso, é exatamente afugentar intrometidos desencarnados do quarto de minha filha. Por que o mesmo cuidado não se verifica nesta casa? Excelente pergunta, Neves. É oportuno falar deste aspecto. A casa de sua filha e a casa de nosso irmão Cláudio guardam situações bem diferentes. Dona Beatriz mantém o hábito da oração e consegue imunizar-se espiritualmente por si. Toda e qualquer forma pensamento aviltante que lhe seja arremessada é imediatamente repelida sem muito esforço. Além disso, na condição de enferma, em vésperas de desencarnação, seria injusto e cruel deixá-la sem proteção nem garantias, à mercê de criaturas insanas. Mas nosso irmão Cláudio é menos merecedor de uma demonstração fraterna de caridade a fim de livrá-lo de tão temíveis obsessores? Temíveis obsessores é definição sua, Pedro. Cláudio tem excelente saúde física, cérebro lúcido, raciocínio seguro, é inteligente, maduro e experimentado. Não carrega nenhuma deficiência no corpo. Vive exatamente a vida que procura. Sabe muito bem o que quer e possui materialmente o que deseja. Portanto, é natural que respire a influência das companhias que aceita, desfrutando ampla liberdade, mais os recursos de instrução e discernimento, poderia perfeitamente juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, garantindo edificação e felicidade a si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Enquanto nos movíamos pela terra encarnados, não nos parecia correto querer expulsar alguém de uma casa alheia só porque esse alguém não se harmonizava conosco. Agora, vendo o mundo e as coisas do mundo de mais alto, seria cabível modificar o procedimento. Mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio liberto poderia ser mais digno. Isso é perfeitamente lógico, André. Ninguém nega. Então, por que não libertá-lo desses malandros exploradores? Porque no conceito de Cláudio Nogueira, eles não são vagabundos nem exploradores. São sócios dedicados, amigos queridos. Além disso, não investigamos bastante a ligação entre os três? Adiantar opiniões extremadas sem base me parece errado. É preciso lembrar que se as circunstâncias, assim como as pessoas, podem ser saudáveis ou enfermas, para tratar um doente com segurança devemos antes analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas. Depois é que vamos aplicar a medicação e estudar os efeitos. No caso presente, vemos o problema pela rama, sem profundidade. Quando terá nascido a comunhão desse trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Ainda não sabemos. Então não há como legitimar um ato de violência de nossa parte com o intuito de separá-los a título de socorro? Seria o mesmo que afastar pela força pais generosos de filhos ingratos, ou separar uma esposa nobre de um marido inferior sob pretexto de garantir limpeza e bondade nos processos da evolução. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Não temos meios para impedir que um amigo se afunde em dívidas escabrosas ou despenque em desatinos deploráveis, mas podemos ajudar alertando-o em tempo, para que se acautele contra o perigo. As autoridades espirituais superiores, às vezes, empregam medidas especiais, impondo aflições e dores de importância aparente, mas só concedem isso a certas pessoas merecedoras. Trata-se de um amparo excepcional para evitar que caiam em desastres morais. Na Terra, a justiça dá a cada um
a regalia de agir como queira, mas quando alguém, dentro de sua área de responsabilidade, compromete o equilíbrio e a segurança dos outros, esta mesma justiça comparece para cercear a ação desse alguém. Deveríamos nós adotar princípios que valham menos perante as normas que garantem a harmonia entre os homens? Irmão Félix, mais uma vez peço-lhe respeitosamente que releve a minha insistência. O senhor declarou que a justiça cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Sendo assim, como entender a existência de governantes transitórios na Terra, reconhecidos como verdugos de nações inteiras? Cercear no sentido de corrigir, restringir. Eu também disse que toda criatura vive dentro dos limites da própria área de responsabilidade. Ora, se a responsabilidade de alguém corresponde ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu, devemos admitir que os compromissos da consciência têm as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Quem possui grandes cabedais de autoridade, tanto pode elevar extensas comunidades aos mais altos níveis de progresso e aprimoramento, quanto afundá-las em estagnação e decadência. Isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores em qualquer tempo respondem pelo que fazem. Cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu. E, sem dúvida nenhuma, irá colher, de modo automático, os bens ou os males que haja semeado. Um halo brilhante revestia irmão Félix, enquanto fazia suas elucidações de forma sábia e simples. Ao encerrar, voltou-se para Cláudio com simpatia, disposto a abraçá-lo paternalmente. E de fato envolveu o dono da casa em suaves irradiações de seu olhar brando e percussiente. Mostrava-se emocionado o benfeitor. Parecia mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem como um pai a um filho desorientado ou um médico piedoso a um paciente difícil. Pedro e eu, a bem da verdade, ainda um tanto desafinados, não encontrávamos em nós senão silêncio para expressar nossa admiração. Quem pode afirmar que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem? Quem garante que esses dois companheiros que hoje o deprimem não serão educados por ele mesmo um dia? Que lucro teríamos em atrair contra nós a repulsão dos três, simplesmente porque hoje são ignorantes e infelizes? Vivemos todos necessitando uns dos outros. O adubo em geral tem cheiro desagradável, mas é ele que assegura a fertilidade do solo e o desenvolvimento da planta, que por sua vez serve ao homem. Pedro Neves e eu absorvíamos atentamente aquelas lições plenas de sabedoria. Mas irmão Félix nos lembrou gentilmente que estávamos ali a serviço, e com um gesto convidou-nos a acompanhá-lo. Entramos no quarto ao lado e vimos uma jovem franzina sentada numa das camas. Chama-se Marita, essa moça. Há 20 anos, quando nasceu, foi adotada pelos donos da casa. Mas não posso permanecer aqui para relatar a história dela a vocês. Eu tenho obrigações urgentes em nosso lar. André, analise o quadro mental da jovem. Ela necessita de muito trabalho assistencial. É uma menina inexperiente. Sei que vocês irão lhe prestar todo o auxílio fraternal possível. Eu confio nisso. As razões que tenho para me consagrar à felicidade dessa família são muito fortes. Há uma dificuldade, porém. As pessoas desta casa fogem sistematicamente de toda e qualquer atividade religiosa ou beneficente. Nenhum dos 4 membros da família se interessa em cultivar o hábito da oração ou do estudo. Diante disso, nem todo o amor paternal que sinto pelo dono da casa me autoriza a instalar servidores espirituais aqui, sob minha orientação. Para fundamentar uma atitude assim, eu necessito de objetivos muito sérios, ainda não estabelecidos. Por enquanto,
Tudo que eu posso fazer são visitas periódicas a esta casa, ou rogar a colaboração de amigos itinerantes como vocês. Boa vontade não nos falta, irmão Félix. Competência, provavelmente sim. Mas estaremos aqui atentos. E se ocorrer alguma eventualidade, apelaremos em sua direção. O pensamento preocupado de vocês funcionará como sinal de alarme para mim. Além disso, poderão sempre contar com o auxílio rápido e eficiente do nosso prestimoso enfermeiro Amaro, que no momento assiste a sua filha, Pedro, e de toda uma equipe de cooperadores diversos em serviço aqui nas imediações. Eles ajudam não por obrigação, mas por dedicação à causa da fraternidade. Eu preciso ir agora. Até breve. E que Deus os abençoe. Um segundo depois, estávamos sós, Pedro Neves e eu, em serviço. A ausência de irmão Félix produziu em mim uma sensação de vazio, desamparo. Aquele espírito superior extremamente generoso, aos meus olhos, era como um professor de grande nobreza, que desce de sua cátedra para alentar o ânimo de alunos em fase de alfabetização. Mas tínhamos uma tarefa pela frente, e nada justificava protelações. Olhei à minha volta. 2 camas alinhavam-se naquele quarto limpo, muito bem cuidado. A mocinha apoiava o rosto nas mãos e remoía torturada o drama de sua vida. Olhar para ela sem se compadecer era impossível. Tão jovem e arcada sob o peso insuportável de tribulações crônicas e dolorosas. Muito bonita, rosto de linhas raras, olhos escuros em contraste com a brancura da pele, cabelos castanhos levemente ondulados, mãos pequenas e corpo bem formado. Um belo manequim de carne, ocultando dentro uma criança assustada e ferida. Tristeza maquiada, aflição vestida de flor. Conforme instruções do irmão Félix, dei início à abordagem mental, seguindo um novo padrão de análise. Evidenciando a terna compreensão que um pai deve aos filhos, em pensamento consultei Marita, espiritualmente enferma, a fim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. A resposta não se fez esperar. As primeiras cenas do drama pessoal da moça começaram a se projetar, ali, diante dos nossos olhos.